Fecha pra mim a porta. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Estou um pouquinho atrasada, né? Falei que ia entrar 4h30, mas me atrasei um pouquinho. Estamos começando aí agora nossa live. Deixa eu arrumar aqui o cabelo, né? Dar uma ajeitadinha. Tá o óculos. Vamos chegar aí ao encerramento desse ciclo de estudos do livro de Apocalipse, já bem atrasada, que eu já queria ter terminado antes, mas as coisas vão acontecendo, outras situações vão surgindo, e eu acabei não conseguindo finalizar esses estudos de Apocalipse. Eu pretendo finalizar hoje, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Essa live vai ficar gravada, vai para o nosso canal do YouTube, canal da igreja. Vai ficar lá na playlist dos estudos de Apocalipse. Se você quiser depois assistir, você vai ter todos os conteúdos de todos os estudos que nós demos aqui sobre o livro de Apocalipse, tá ok? Então, se você quiser, entra lá no nosso canal, se inscreve. Se você não é inscrito, dê lá o seu like. Ajude a compartilhar. Não é um canal de grande relevância, né? Não tem tantos inscritos, mas eu sinceramente creio que o conteúdo é um bom conteúdo para gerar conhecimento para a sua vida, né? Para gerar conhecimento e entendimento para você. Conhecimento é construção, nós temos que construir nossa rede de conhecimentos a cada dia. Nós vamos aumentando o nosso conhecimento. O saber acadêmico vai ajudar de uma forma a gerar esse desejo de conhecimento. Então faça isso. Se alinhe e busque conhecimento da parte do Senhor, que vai ser muito frutífero para você. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, eu quero louvar o Teu nome nessa tarde, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. E te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar conosco, venha trazer sobre nós instrução, sabedoria, que o Senhor venha nos preparar para vivermos o melhor do Seu tempo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que possamos, ó Deus amado, estar sensíveis a ouvir a Sua voz, que possamos estar sensíveis a sentir o Teu toque, que possamos estar, Senhor, sensíveis àquilo que o Senhor deseja nos instruir através da Sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos nessa tarde. Amém e amém. Então, a gente hoje vai falar no capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. Vamos encerrar aqui. Graças a Deus por esse período. Eu quero convidar você que vai assistir depois dessa live, não sei como você vai fazer, para a gente poder ler aqui. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamando a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, que foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? Então, oi Flávia, paz do Senhor, vi que você entrou aí, Deus te abençoe. Se puder ficar, né, acompanhando, se não puder, a live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, depois é só ir lá e assistir toda a playlist dos estudos que tem lá de Apocalipse, porque hoje nós vamos fechar esse ciclo de estudos sobre Apocalipse e futuramente a gente vai entrar com as cartas paulinas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Como os irmãos têm acompanhado, e quem tem acompanhado, sabe que o livro de Apocalipse, ele fala do livro da revelação. É sair das sombras, é receber luz, é ter um entendimento, é ser revelado aquilo que estava oculto. E o capítulo 20 de Apocalipse é o mais polêmico desse livro. Mais polêmico. Por quê? Em outras lives, eu já falei sobre esse assunto, sobre o tema, né? Que existem as correntes teológicas pré-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Uma galera que crê que a igreja vai ficar na terra até o primeiro período da grande tribulação. Uma outra turma que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E aqueles, particularmente como eu, que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, no entanto, sendo poupada pelo Senhor, com base no que o próprio livro de Apocalipse diz, né? Lá no capítulo 2, já falei sobre isso em uma das nossas lives, já falei sobre isso, porque guardaram o meu nome, te guardarei do dia da tribulação. Então, nós seremos guardados na tribulação e não da tribulação. Então, o Senhor vai estar conosco e quando acontecer esse momento, e se estivermos vivos até lá. Se até lá nenhum de nós, né, pelo menos a minha geração, não tiver já partido para o Senhor. Amém? Então, nós, como metodistas de raiz, históricos, tradicionais, que temos um entendimento um pouco diferente dos neopentecostais, por exemplo. Apocalipse, agora presta atenção, Apocalipse capítulo 19, versículos 20 e 21, nos leva ao fim da história. Eu já falei aqui que o livro de Apocalipse, ele é uma carta do Senhor, em uma das lives eu falo isso, que Apocalipse é uma carta do Senhor para a sua igreja, é uma carta de amor, dizendo de todas as agruras e sofrimentos que esse amor de ambos, né, de Jesus e a sua igreja, iriam passar pelo longo das eras, mas que no final ia dar tudo certo. Então, Apocalipse é esse livro, é essa carta de amor que o Senhor deixou para nós, através de uma visão dada a João, que vai relatar todo o acontecimento da história, resumida nesse livro. Eu já falei isso em alguma das nossas lives, eu não lembro agora qual é especificamente.
Mas o livro de Apocalipse, o capítulo 19, versículo 20 e 21, basicamente ele encerra o livro de Apocalipse e encerra, sabe, todo o levante do inimigo, todas as guerras do Armagedão, Og e Magog, que é a mesma batalha, não são batalhas diferentes, é a mesma batalha com nomes diferentes, né? Mas é a mesma. Versículo 20 do capítulo 19. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima como enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, o livro de Apocalipse, ele está encerrando essa batalha, encerrando aqui. E a partir do capítulo 21, a partir do capítulo 20, 21 e 22, já vai falando do novo céu, da nova terra. E o capítulo 20, especificamente, ele vai pintar esse quadro do final de tudo com uma lente de aumento, mostrando mais especificamente os detalhes desse desdobramento. Eu não sei se eu consigo explicar isso para você, mas eu vou usar, por exemplo, esse quadro de referência que está aqui. Ele está escrito assim: situações difíceis constroem pessoas mais fortes. Esse quadro que está aqui, né? Nessa cor que eu gosto muito, esse azulzinho aqui. Tá. Você que está em casa talvez não enxergue ele todo. Você que está em casa talvez enxergue só aqui ao finalzinho. De repente, se eu botar a câmera mais longe, você até consegue ler tudo que está aqui. Mas não vai identificar, por exemplo, os desenhos que tem embaixo, as cores que tem embaixo, né? Vai ter os nomezinhos que tem embaixo, você não vai conseguir identificar. Para isso acontecer, você precisaria de uma lente de aumento ou estar mais pertinho do quadro. É isso que acontece com Apocalipse. Ele vai e volta na história simultaneamente. Ele vai e volta, por exemplo, o capítulo 11, o capítulo 12 de Apocalipse, já fala da destruição. Mas o capítulo 13 já vai de novo falar, o capítulo 12, melhor dizendo, né? Já vai de novo falar da nação, lá, da mulher, que vai ter o neném, né? O capítulo 12, vamos voltar lá rapidinho. O capítulo 12 vai falar, né, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a luz debaixo dos seus pés e tal. Isso aqui é a nação de Israel, já falei isso na nossa live, né, já dissequei todo esse capítulo 12, versículo por versículo. Então, no capítulo 11, já fala da sétima trombeta, já fala da destruição, já fala dos juízos de Deus. No capítulo 12, já volta de novo a história. E a história vai contar da nação de Israel, do nascimento de Jesus, da promessa e nascimento de Jesus, da sua ascensão, né, da sua morte e ressurreição. Vai condensar, é uma condensação profética que acontece no capítulo 12. Então, Apocalipse vai ter muito isso. Vai contar uma história, né, vai dar a visão profética e depois volta de novo contando a história de forma mais pormenorizada, né? Ela vai nos seus pormenores, ok? O que está escrito nesse quadro? Nesse quadro está escrito: situações difíceis constroem pessoas fortes. Situações difíceis constroem pessoas fortes. Então, voltando lá. Apocalipse 19, nos versículos 20 e 21, nos leva ao fim da história. Nos leva ao dia do juízo final. Apocalipse 20 e 21. Ok? Aí, segundo os históricos, em Apocalipse 20, regressamos ao princípio da dispensação atual, que é a dispensação da graça. Nós temos a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, né? São essas as dispensações. E a dispensação atual, a era atual que vivemos, é a era da graça, que foi inaugurada quando, Flávia? Quando Jesus veio pela primeira vez, quando ele nasceu da Virgem Maria, quando ele começou o seu plano perfeito de salvação e de resgate da humanidade.
Então, a dispensação atual, ela começa com o nascimento de Jesus. Jesus inaugura uma nova era, uma nova dispensação, um novo tempo, ok? Então, segundo os históricos, nós, né, os metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, enfim, os de linhagem histórica, veem e entendem dessa forma, inclusive com base na Bíblia de John Wesley, ok? Então, há uma conexão entre o capítulo 19 e o capítulo 20. É como se no capítulo 20 o quadro pintado fosse cheio de detalhes que não foram pintados no quadro do capítulo 19, que foi o exemplo do quadrinho que eu dei aqui, ok? Da mesma forma que aconteceu no capítulo 11, que fala da destruição, que já estava ali, né, a batalha já travada, as taças da ira de Deus sendo derramadas. E aí, capítulo 12, a gente vê de novo o quadro volta de novo a cena, a história lá de Israel, o nascimento de Jesus e tal. Nós já falamos sobre isso, eu vou só ler aqui para você. Da mesma forma que acontece no capítulo 11, em Apocalipse 11, 8, diz que os mortos serão julgados e que o fim havia chegado. Entretanto, no capítulo 12, acontece a descrição do nascimento, ascensão e coroação do nosso Senhor Jesus. Então, deve ficar claro para nós que Apocalipse 20, os 1000 anos antecedem a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador e não sucede a segunda vinda. O que é esses 1000 anos? Esses 1000 anos, eles não são literais, assim como o livro de Apocalipse como um todo, ele não é literal, ele é cheio de simbolismo, ele é cheio de sugestões, de ideias, ele é cheio de situações que simbolicamente representam alguma coisa, tá ok? Explicando melhor para você. O milênio antecede a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda inaugurou uma época, que é a época atual, que é a época da graça. Esse milênio é o período que compreende a primeira vinda da segunda vinda. Nós cremos em apenas uma segunda vinda. Nós não cremos em uma segunda vinda com 2 etapas. Nós cremos em uma apenas segunda vinda, que vai de uma vez por todas exterminar o nosso adversário. Quero abrir um parêntese aqui, irmãos, para dizer que eu não sou doutora no assunto, não sou expert no assunto. Eu estudo e leio, vi vídeos de outros pastores, li coisas de outros pastores acerca do milênio, porém nenhuma delas me trouxe o embasamento bíblico necessário e profundo como esse que eu estou passando para você, que eu venho passando, que é a minha linhagem, que é a minha teologia que eu defendo, né? É a teologia que eu vou defendendo e creio fielmente nela. Que nós, igreja, vamos passar sim pela grande tribulação, mas que seremos poupados no meio dela. Que seremos poupados nessa situação. Eu já falei isso em outras oportunidades. Nós já temos visto a perseguição com os cristãos acontecerem. Recentemente, num vídeo, né, um ex-líder aí, né, que não foi absolvido dos seus crimes, pelo contrário, não foi absolvido, mas houve sim uma anulação e jogaram a seu caso para ser julgado em Brasília, né? Mas ele não foi inocentado. Tem inúmeras provas da sua culpabilidade, ok? Então ele não foi inocentado. Entendemos como uma jogada política, entendemos como uma série de coisas, mas isso não é o fato aqui. O que eu quero dizer aqui é que essa pessoa que eu estou me referindo disse que os evangélicos são culpados da proliferação do Covid,
Basicamente, nas suas palavras, é isso, que os cristãos, os evangélicos, que tem uma aglomeração de pessoas, enfim. E um outro pastor, com base, foi debater essas informações. Aí depois você procura o vídeo, que eu até mesmo postei, você procura na minha página aí no Facebook. Então a gente está vendo que as perseguições, elas têm surgido. E a tendência delas é aumentar a perseguição contra os cristãos. Amém? Então nós, cristãos de origem tradicional, histórica, entendemos que o milênio não é literal, que não vai haver um milênio aqui na Terra, onde Cristo vai andar aqui na Terra e governar, né? Não é literal, isso é uma linguagem que não é literal, né? É uma linguagem, me fugiu a palavra aqui agora, deixa eu ver se eu anotei aqui. Ela é uma linguagem típica para aquele momento, para aquela época onde João teve a visão. Não é uma linguagem que nós entendemos agora, ok? Então, para que você tenha o melhor entendimento, o milênio antecede a segunda vinda de Cristo. É a dispensação atual que vivemos. O milênio é a dispensação atual que estamos vivendo. Da seguinte forma, e como nós entendemos e refutamos a questão de o milênio não acontecer futuramente. Jesus vem, busca a sua igreja, aí reina 1000 anos, depois o diabo é solto, de uma forma literal, como é lido aqui. Quero explicar isso para você. Primeiro, não encontramos base teológica, literal, forte na Bíblia para afirmar que haverá um governo terreno de Cristo, nem nos evangelhos, nem nas epístolas paulinas e nem nas epístolas gerais. Segundo, o Novo Testamento ensina somente uma única volta de Cristo e não uma volta com 2 etapas, é uma volta única. Terceiro, a interpretação literal deste milênio conflita em tudo com o conteúdo simbólico do livro. O livro tem muito, ele é recheado de simbolismos e não de uma teologia literal, ok? É figurativo o livro de Apocalipse na sua grande maioria, só não é figurativo no que diz respeito do governo do Cristo, o governo eterno do Cristo. Enquanto no milênio simbólico Cristo reina na terra, o capítulo 20 é passado explicitamente no céu. João tem a visão do céu, o reino de Cristo é espiritual. A ideia de um milênio na terra é muito defendida pelos que acham que haverá uma distinção entre judeus e gentios. Entretanto, queridos, essa distinção já foi abolida, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 11 e Efésios 2, 14. Só existe uma noiva e uma igreja, formada por judeus e gentios. Uma única noiva, uma única igreja, formada por judeus e gentios. A ideia do milênio literal ensina que haverá 2 ressurreições, uma antes do milênio, só de crentes, e uma após o milênio, só de ímpios. Esse ensino não é coerente com o que a Bíblia ensina, lá em João 5:28 e João 6:39. Sétimo, seria um conflito muito grande andar junto um povo com o corpo glorificado e um povo com o corpo humano. Seria um conflito muito grande e não haveria condições de haver distinção, de haver separação. Enfim, um teólogo, pastor chamado Martin Lloyd-Jones diz: o milênio é uma figura de linguagem que tem o intuito de indicar a perfeita extensão de tempo conhecida de Deus e unicamente de Deus entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Amém? Até aqui. Então nós não
entendemos o milênio como literal, entendemos o milênio como esse intervalo da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. A igreja passando sim pela grande tribulação, pela perseguição, pelas lutas, pelas dores, mas sendo poupada pelo Senhor em todo o tempo, guardada pelo Senhor. E a prisão de Satanás? Como é que fica nessa história? E a prisão de Satanás? Essa prisão sugere que ele está com o seu poder limitado e que há coisas que ele não pode fazer. Isso também é um simbolismo, como se prende um espírito, como se amarra um espírito. A Bíblia, quando ela usa essa figura de linguagem, que está preso, acorrentado, essa figura de linguagem quer mostrar para nós que ele tem o seu poder de atuação limitado. Ele tem até um certo alcance, mas ele não pode passar daquele alcance. É como um animal que está ali acorrentado. Ele pode ir até um lugar, ele pode chegar até um lugar, mas ele não pode ir a todos os lugares, ele não pode ir fazer o que ele bem entender. Ele tem o seu poder de atuação limitado. É uma forma simbólica de dizer que entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, Satanás não tem poder de impedir o avanço da igreja. Eu vou repetir. A prisão de Satanás, aqui no capítulo 20, ela tem o intuito de mostrar que é alegórico, que simbólico, alegórico não, simbólico, né? De que ele tem o seu poder de atuação limitado, porque ele não pode impedir o avanço da igreja, ele não pode impedir pessoas de serem alcançadas pela graça do Senhor, ele não pode prender pessoas na mentira, no engano, ele pode até seduzir, ele pode até enganar, mas ele não pode amarrar essas pessoas no engano, porque a palavra libertadora pode chegar nessas pessoas e fazer a transformação, e fazer a libertação para a qual a palavra é proposta, para a qual a palavra deve chegar. Amém? Essa é a ideia. Ele não pode agir livremente, porque o Espírito Santo de Deus que há sobre a igreja, dando autoridade à igreja para avançar, permanece atuante. Satanás solto por um pouco de tempo. O que isso significa? São as perguntas mais evidentes desse texto do capítulo 20. Isso nós vemos em Apocalipse capítulo 13. Você quer acompanhar comigo? Apocalipse capítulo 13. O que diz lá, irmãos? Diz lá: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e a grande autoridade. Ou seja, Satanás vai ser solto por um tempo. O que isso significa? Que no períodozinho do fim, da grande tribulação, nos 45 minutos do segundo tempo, aonde Jesus já estiver quase voltando para arrebentar, para acabar com tudo logo, ele vai ter um alcance maior de trabalho. Ele vai ter uma projeção maior. É o que o capítulo 13 vai dizer para nós, né? E nós já falamos, procura lá a live que tem o capítulo 13 de Apocalipse, que você vai encontrar o que eu estou dizendo. Se não me falha a memória, eu acho que é o de número do 11 ou 12. Live 11 ou 12, estudos sobre o capítulo 13 de Apocalipse. Vai lá para você conferir, tá bom? Que na verdade eu estou fazendo o fechamento aqui hoje para que você possa estudar em casa. Porque senão vai ser uma live meio que perdida para você. Se você não acompanhar o restante, vai ficar meio que perdido, né? Porque aqui é uma sequência de estudos, ok? E aí o capítulo 13 fala desse período da grande tribulação, mas que seremos guardados pelo Senhor. E o capítulo 16 mostra os 7 anjos do Senhor despejando as 7 taças do flagelo de Deus, dando fim a tudo que o inimigo planejou. Esse pouco tempo será, abreviado
para que possamos suportar a aflição, para que o povo do Senhor consiga suportar a aflição, consiga suportar a angústia, consiga suportar a dificuldade que haverá. Por que é tão falado, irmãos? Eu vou abrir um adendo aqui, né? Não escrevi isso aqui não. Por que é tão falado a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja? Tem filmes falando sobre isso e tal. Essa ideia do arrebatamento, da volta de Jesus em duas esferas, né? Segunda vinda em dois momentos, um arrebatamento invisível e depois sim uma aparição visível, ela começou a existir por volta de 1900. Isso é agora, isso é recente. Todos os reformadores, pré-reformadores, todos os cristãos antigos, Agostinho de Hipona, por exemplo, do século III, século IV, eles vão defender, até aquele momento, era apenas uma volta de Jesus. Só com o ano 1900 e pouquinho, que começaram a ter essa teologia dessa volta de Jesus em duas esferas. E, biblicamente, isso não tem apoio. Biblicamente, isso não tem fundamento. É claro que isso traz um alento muito grande para nós, né? A trombeta vai soar, de repente, essa roupa aqui vai ficar e pum, a estela sumiu. E foi para a glória, e foi com o Senhor. E não vamos sofrer nada, não vamos passar nada. Porém, não é isso que a Bíblia diz. Os estudiosos vão afirmar, sim, que a igreja vai passar por um período, sim, de tribulação, de sofrimento, de angústia, de dores. Precisamos estar atentos para esse momento, mas sabendo que a vitória vai estar para o povo do Senhor. A vitória sempre é do povo do Senhor. Amém? Como já falamos anteriormente, Apocalipse mostra 5 inimigos de Cristo. De Cristo e da igreja. Como já falamos anteriormente, Apocalipse mostra 5 inimigos de Cristo e da igreja. Quais são esses inimigos? O dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz e os selados pela besta. E vimos também que um a um vão sendo derrotados e vencidos. O reinado dos salvos com Cristo nos céus. Apocalipse 20, versículos do 4 a 20. Lembra que eu falei aqui que Apocalipse capítulo 20 é retratado na esfera celestial, não é na esfera terrena, é retratado na esfera celestial. Versículo do 4 a 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamando a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, o Senhor, ao longo desse período que nós já falamos aqui, que não é um período literal, pessoas morreram em nome do Evangelho, pessoas foram perseguidas em nome do Evangelho. Quando a gente fala aqui que não aceitaram o sinal da besta, o sinal da besta não é esse sinal que falam agora, que é o chip, que é a marca, que é isso, que é aquilo. Não, esse sinal, irmãos, ele já vem acompanhando a raça humana desde a antiguidade. Que sinal é esse? É o sinal da insubordinação, é o sinal da rebelião, é o sinal de tratar as coisas do Senhor de forma leviana. É a iniquidade, é o homem da iniquidade que se revela personificadamente em uma pessoa nos últimos dias, mas que já vem sendo revelado ao longo das eras. Homens tipo Hitler, por exemplo, homens tipo Mussolini, por exemplo, homens da atualidade, né, que a gente não vai citar nomes, mas que dá vontade de falar, isso é uma besta da atualidade. Pessoas que se corrompem com o dinheiro e que por roubarem da sociedade, porque maltratam o outro, porque tratam o outro com indiferença, tratam o mais pobre com indiferença, tendo e podendo fazer a diferença, tratam com indiferença. Esses são os perversos da iniquidade, são o homem e a mulher da iniquidade nos dias de hoje.
Então nós precisamos entender que a história de Cristo ela é cíclica. Ela faz a sua volta, mas chegará um dia em que ela deixará de ser cíclica e terá um único fim. E aqueles que estarão com o Senhor permanecerão com Ele para toda a eternidade. Amém? Paz do Senhor, Érica, Luciano. Deus abençoe vocês. Vi que vocês entraram aí. O reinado dos salvos com Cristo no céu. Esse reinado não é na terra, é no céu. A cena ocorre no céu e não na terra. A derrota final do nosso adversário, Apocalipse 20, versículo do 7 ao versículo 10, é a mesma cena descrita em Apocalipse 19, do 11 ao 21, e de Apocalipse 16, do versículo 14 ao 21. Lembra que eu falei aqui que o livro de Apocalipse ele vai e volta, vai e volta. Então, Apocalipse 20, versículo do 7 ao 10, é a mesma cena descrita em Apocalipse 19, do 11 ao 21. E é a mesma descrita em Apocalipse 16, do 14 ao 21. Essas não são batalhas diferentes uma da outra, é a mesma batalha descrita por João no capítulo 20, no capítulo 19 e no capítulo 16. Amém? Armagedon e Gog e Magog são a mesma batalha, descritas de formas diferentes. As batalhas descrevem todo o mundo iníquo, perseguindo a igreja, numa perseguição mundial. É o último ataque do dragão. Renata, um beijo. Renata Libertner, não sei nem como pronuncia isso. Minha amiga lá da Casa Sobre a Rocha, Deus te abençoe, saudade de vocês. O mundo do tempo do fim será um mundo de pessimismo, de tensão profunda, de angústias, de fúrias, de doenças, sabe, de malignidades. Mas a vitória é do povo de Deus, a vitória é do seu Cristo. Amém? E é isso que nós cremos. O juízo final. Cristo assenta-se como juiz, versículo 11 do capítulo 20. O trono branco fala da santidade e da justiça. A terra será redimida, transformada. Para aqueles que rejeitam Jesus como advogado, terão que encará-lo como juiz. Coisa triste, né, irmãos? Hoje nós apresentamos Jesus como advogado. Tem até uma canção da Bruna Carla. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos. Amém? Posso descansar o meu coração. Quem entregou a sua vida para o advogado Jesus, fique tranquilo, porque no dia do juízo ele está advogando a tua causa, a graça já te cobriu. Agora, aquele que não aceitou o advogado nesse tempo, vai encará-lo como juiz. E o texto é muito claro. Mortos ressuscitarão para julgamento todas as eras e lugares. Um por um serão julgados, segundo as suas obras. Alguns para receber o galardão e alguns para receber condenação. Por isso que eu te aconselho, aceite o advogado agora. O advogado vai te dar recomendações, o advogado vai te ensinar como se portar, o advogado vai levantar o teu leque de defesa, amém? Aceite o advogado agora. O advogado vai te ensinar como andar nesse tempo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Esse advogado é maravilhoso. Ande com ele que você vai se dar bem. Esse julgamento é universal, mas também é individual, um por um. Uns para receber galardão, outros para receber a condenação. Os livros, olha que coisa interessante, querido, os livros serão abertos, inclusive o livro da vida. Se o teu nome está escrito no livro da vida, glória a Deus por isso.
Agora, se o teu nome não está escrito no livro da vida, vai ficar tenso o negócio. O Senhor tem avisado e tem avisado. O dia do juízo vem para todos. Como um amigo meu sempre diz, a fatura vai chegar. O dia da fatura vai chegar. E o dia de pagar essa fatura também. O capítulo 21, então, chegamos nele, é o capítulo apoteótico da revelação do Senhor. Aonde, eu adorei essa frase, gente, eu copiei ela, achei ela linda. Aonde o paraíso perdido por Adão é reconquistado por Cristo de forma definitiva. Olha que coisa linda. Eu assisti, gravado, né, depois, o primeiro capítulo de Gênesis, da novela que está passando. Como não se emocionar com aquele capítulo? Como não se emocionar com a criação? Como não se emocionar com tudo aquilo que nós vemos ali? Irmãos, que coisa linda! Como não se emocionar? Como não se emocionar com o dia que Adão pede perdão, se reconcilia, cai uma chuva, né? A licença poética ali do autor e aquela música linda do... Esqueci o nome dele agora, meu esposo sempre ouve aqui em casa, tem até o CD dele, esqueci agora o nome do camarada lá. Aquela música linda, falando do perdão, falando da reconciliação, do arrependimento. Como não se emocionar com aquela cena? Impossível! E o livro de Gálatas vai dizer para nós que por um Adão, o livro de Hebreus, por um Adão veio a morte, veio a desobediência, mas por outro Adão veio a obediência e veio a salvação, veio a conquista dessa nova terra e desse novo céu. Aleluia! Alessandra Pérez, minha prima, gente, que saudade de vocês, do Vaguinho, de você, Alessandra, um beijo, tá, linda? Deus abençoe. Não vejo a hora dessa pandemia passar para que eu possa ir dar um abraço em vocês aí no Espírito Santo, dar um beijo, dar um abraço em vocês, bem forte. Carlos Wagner, na Júlia, beijo para vocês, tá? Ó, muita saudade, muita mesmo. Beijo, 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 tá bom? Deus abençoe vocês. Então, o capítulo 21, que é de Apocalipse, ele é uma versão apoteótica da revelação, aonde o paraíso perdido por Adão através da desobediência é reconquistado definitivamente por Cristo. Quero abrir um parênteses aqui para dizer que Eva foi enganada, mas Adão desobedeceu, tá bom? Tem uma galerinha aí bem desinformada, né? Bem ruinzinha de Bíblia, que adora falar uma besteirazinha, que adora falar que a culpa foi da mulher. E eu quero dizer para você que quando Deus chegou lá no jardim, ele chamou por quem mesmo? Ele chamou pelo homem, ele chamou por Adão, porque ele havia criado Adão e dado a ordem a Adão de guardar o jardim e também de guardar toda a criação. A mulher foi criada depois. Eva era a responsabilidade de Adão. Assim como as mulheres hoje são responsabilidade de seus maridos, mas os maridos são inconsequentes, irresponsáveis, imaturos, não são homens o suficiente para reconhecer as suas falhas e seus erros. Não digo todos, glória a Deus que tem uma grande turma que já aprendeu o que é hombridade, que já aprendeu o que é paternidade, que já aprendeu sobre responsabilidade e que exerce o sacerdócio dentro do lar. Mas tem uma galerinha aí que não entendeu muito isso não e gosta de ficar jogando alfinetadinha em Facebook, coisa que não gera edificação para ninguém e mostra apenas o quão baixo e pequeno é o nível de conhecimento, né? E minha fala aqui é só para alertar a você, porventura homem que for nos ouvir, que for nos assistir, que você atente-se para isso e que não deixe que mentiras sejam faladas ao seu ouvido. Deus deu ao homem essa autoridade, deu ao homem essa responsabilidade. Por causa de Adão isso foi perdido. Mas como eu falei hoje pela manhã, antes que Deus dissesse haja luz,
ele já havia determinado, haja cruz. E já o resgate já estava anunciado, aleluia. E por isso Apocalipse pôde acontecer. E por isso tudo que está registrado do livro de Apocalipse vai acontecer. A redenção não alcançou apenas a igreja, mas todo o cosmos, né? Se você acompanhar comigo aí o capítulo 21, primeiro versículo diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que isso significa? A Bíblia diz, irmãos, que todo o cosmos, né, a natureza geme e chora, aguardando a redenção. Isso está lá em Romanos capítulo 8, aguardando a redenção. A redenção de Cristo, quando ela se manifestar aqui em Apocalipse, se manifestou na cruz, mas quando ela, de forma definitiva, se estabelecer, vai se estabelecer não somente para o homem, para a igreja, mas vai se estabelecer para toda a criação, amém? Céu e terra serão uma coisa só, que glória! A gente canta, céus e terra se encontram alinhando o seu trono. Isso é Bíblia, é Apocalipse acontecendo. Céu e terra sendo alinhados, não vai mais existir céu e terra, é novo céu e nova terra. As primeiras coisas passaram e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Amém? Céu e terra serão uma coisa só. Que glória! Vi novo céu e nova terra. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não mais existirá morte, já não mais existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu anseio pela volta de Jesus. Eu anseio pelo dia em que Jesus vai reger o mundo, vai reger todo o cosmos com o cetro que ele conquistou na cruz. Aleluia, porque ele conquistou na cruz. Amém? E disse-me ainda, versículo 6, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que queima com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu preguei na minha igreja esses dias falando de Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 6, versículos 13 e 14, que fala sobre a porta larga e a porta estreita. Que fala, Jesus ali falando que são poucos, e realmente são poucos, os que levam a sério a palavra de Jesus, os que levam a sério os ensinamentos de Jesus, são poucos. Não é que Jesus está criando pessoas para o inferno, tem uma questão muito importante aí que precisa ser muito observada. Jesus, ele está sendo o juiz. Muitos escolhem o inferno. E ponto final. Esse é o problema. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, sim, ele é amor, mas ele também é justiça. E ele sim criou o inferno para o diabo, os seus anjos e todos os desobedientes. Todos que aceitaram a marca da besta, todos que aceitaram o selo do inimigo. Assim como o batismo é o selo do Cristo, as práticas malignas são o selo do maligno. Isso é sério. Mas é Bíblia. É
a palavra do Senhor. Amém? Então, quem não vai entrar no céu? Os que são indiferentes ao evangelho. Está aqui. Os covardes, que, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer, pois têm medo de perder os prazeres e privilégios desse mundo. Tem medo da perseguição. São os covardes. Os incrédulos são aqueles que buscam a qualquer religião, que buscam a qualquer coisa, que creem no copo d'água, que creem nos cristais, que creem na força da natureza, que creem nas pirâmides, que creem nas cores, que creem no zodíaco, que creem em cabala, que creem nas cartas, que creem nos búzios, que creem em tudo, menos creem em Cristo e na sua palavra. Né? São os incrédulos. Eles creem em tudo, menos naquilo que é para crer. Então são incrédulos. Creem em tudo, menos naquilo que realmente tem o poder para fazer toda a diferença. Incrédulos buscam atalho nas obras, na autopromoção e na autossalvação. Ficarão de fora os moralmente corrompidos, os abomináveis, os que perderam a vergonha, os que perderam o pudor, os que se entregam abertamente a todo tipo de prazer, de vícios e etc. São aqueles que escarnecem da santidade, que ridicularizam a fé e a escolha daqueles que optam pela santidade e por não se contaminarem com os manjares dessa terra. Festejam a desonra, deturpam as virtudes, desrespeitam o sagrado e consideram o amoral, o imoral, normal. Os impuros são entregues à lascívia, à luxúria, à pornografia, à depravação moral. Anseiam mais por viver em Sodoma e Gomorra do que por viver a santidade do Evangelho. Irmãos, isso é sério. É o que nós temos visto hoje. É o que nós vemos na festa de carnaval. É o que nós vemos nos carnavais fora de época. É o que nós vemos constantemente. Não precisa ser nem carnaval. Assista Big Brother. Quem assiste, né? Porque eu não assisto. Aliás, eu já não assisto essa emissora há muito tempo. Graças a Deus, nada que diz respeito a ela. E acho muito triste ver crentes que perdem o seu tempo assistindo essas coisas, aonde falar mal do outro, aonde a maconha é liberada, aonde beber é liberada, aonde o sexo é liberado, aonde tudo é liberado. E aí, né, é muito triste a gente ver pessoas que ainda perdem o seu tempo fazendo isso. Procure fazer um curso, procure estudar, procure ler a Bíblia, procure aprender alguma coisa que seja edificante, né? Está se enchendo de cultura inútil, perda de tempo. Não está aprendendo nada que vai realmente gerar crescimento. Infelizmente. Ficarão de fora os religiosos, os feiticeiros, que se ocupam do ocultismo, do espiritualismo, que invocam os mortos, os astros, as forças da natureza, os idólatras que se prostram e veneram e adoram a tudo, menos ao Deus Todo-Poderoso. Ficarão de fora os que não são confiáveis. Ai, 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 pastora do céu, o que você está falando? Olha bem, pastora Estela, olha bem. Então, vou te falar o que eu estou falando. Vão ficar de fora os mentirosos, que podem às vezes estar dentro das igrejas. Infelizmente, pessoas mentirosas que não cumprem o que falam, falam uma coisa, mas fazem outra, promovem propaganda enganosa, balança enganosa, aceitam suborno para mentir. A mentira procede do diabo. Deus coloca fora dos portões todos os que amam mais o pecado do que amam a Ele e que praticam a mentira. O que é que não entra
no novo céu, na nova terra, irmãos, dor, angústia, sofrimento, depressão, nada disso entra no novo céu, na nova terra. Vai tudo isso ficar de fora. E quem vai estar na nova terra e no novo céu? A noiva adornada para o seu esposo. A igreja redimida, aquela que foi fiel até, se necessário for, a morte. Que viveu para o Senhor nessa terra. Que viveu com alegria para o Senhor. Porque quem vive com alegria para o Senhor não encontra fardo, irmãos e irmãs. Isso me soa muito estranho aos olhos quando alguém diz: eu fui na igreja, obrigado. Eu fui, mas eu não estava afim. Às vezes eu também penso assim: hoje eu quero ficar em casa, não estou afim. Não, Senhor, mas eu preciso ir, eu preciso me animar, me animeti. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E chegando lá, eu sou animada, eu sou fortalecida, eu sou edificada. O evangelho para mim e o ministério pastoral para mim nunca foi um fardo, nunca foi um peso. Nem nos momentos mais difíceis que eu já passei, pessoalmente, familiarmente. Pelo contrário, o ministério que o Senhor me chamou a executar me alimentou e me fortaleceu nos momentos mais difíceis que eu já vivi até aqui. E talvez que eu possa ainda vir a viver. O ministério pastoral, o ser pastora, o ter a responsabilidade, o ter o compromisso, nunca foi um peso para mim. Pelo contrário, sempre foi um privilégio que eu sempre me julguei jamais estar à altura. Eu sempre achei e sempre falei isso para o Senhor: Senhor, eu não me sinto digna de pastorear a igreja que eu pastorei, de ter pastoreado a igreja que pastoreei. Eu não me sinto digna se eu avancei alguma coisa no passado e avanço alguma coisa hoje. É única e exclusivamente a graça do Senhor. Não é me desmerecendo, não é dando nenhum descrédito. Não é isso. Eu quero que você entenda. Existem pessoas muito mais capacitadas intelectualmente do que eu, mas que não avançaram o que eu avancei. E eu olho para isso, não me julgando superior, mas vendo unicamente a graça de Deus. E porque havia um propósito do Senhor a ser cumprido. E se havia um propósito do Senhor a ser cumprido e o Senhor contava comigo, eu estava ali disposta a fazer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E isso me valeu a pena. Amém? Então nós encerramos, irmãos, o capítulo 22 de Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado ao outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. No novo céu e na nova terra não vai ter doença. Novo céu e nova terra não vai ter nada que possa remeter a sofrimento. Lá tem a árvore da vida, que é para a cura dos povos. Aleluia! Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e a sua testa terá gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e nem precisarão de luz de lamparina, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, que privilégio, hein? Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Mas o anjo me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus,
assim como são você e seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus, eu e você, que guardamos as palavras desse livro. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer a injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, o galardão, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Volta-se a repetir o que já foi falado no capítulo 21. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Aleluia. A brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Aleluia. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluia. Não dá, irmãos, para não se emocionar lendo esse livro. Não dá para não se emocionar com esse amor maravilhoso do Senhor para com a sua igreja, para comigo e contigo. Não dá para não se emocionar. E também não dá para não se entristecer por ver tantas pessoas tratando esse evangelho de uma forma tão banal, tratando a vida com Cristo de uma forma tão, de qualquer maneira. Não é assim. Não é assim. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, determinou para nós normas e padrões. Eu já falei, já preguei e falo sempre sobre isso. As normativas de Deus para nós, o seu povo, as proibições de Deus para nós, o povo do Senhor, é para nosso benefício, é para nossa proteção, é para o nosso cuidado. Então, em nome de Jesus, leve a sério a sua vida com o Senhor. Estamos a ponto de entrarmos em um novo lockdown. Isso é muito triste. Infelizmente, porque vemos a politicagem nojenta crescendo nesse nível. Mas se isso acontecer, não perca a esperança de que Deus está no controle. Que tudo isso que Apocalipse disse vai acontecer. Que tudo que a palavra do Senhor disse vai acontecer. Mas Ele vai guardar a minha vida e a sua. Amém? Se eu estiver viva, Ele vai me guardar. Se eu já tiver morrido, eu já vou estar guardada. Eu já vou estar com Ele. O tempo vai chegar. Amém? Apocalipse para mim e para você é uma carta de amor. Não tenha medo de lê-la, sabendo que Ele guarda a minha vida e guarda a sua em amor e em graça.
Deus te abençoe poderosamente. Encerramos aqui um ciclo dos estudos do livro de Apocalipse. Por favor, entre no nosso canal do YouTube. Entra lá, comenta, dê seu like, sabe? Compartilhe com seus amigos, peça para se inscreverem. Vamos invadir aí o YouTube com mensagens bíblicas enquanto podemos, porque até isso um dia poderá ser tirado de nós. Aproveite agora. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Mais tarde estaremos no culto lá na casa da nossa irmã Lúcia, intercessora, que vai fazer um culto lá hoje. Nós vamos orar lá, vamos abençoar a sua casa. Estaremos juntos lá daqui a pouco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Tchau!